Estamos no ar! Falando de uma coisa assim que a gente gosta muito, de super-heróis e um pouco do universo DC, junto com o espiritismo. E é uma honra estarmos aqui convidando esse cara aqui que já é figurinha carimbada no nosso canal e vai continuar sendo, gente. Não se preocupem, ele vai estar sempre. João Paulo Barros, do arroba O Espírita. Oi, João Paulo. Oi, Jade. Oi, gente. É sempre muito bom estar aqui no cantinho. Também Sou Jovem Espírita, quando possível. Esse carinho imenso que a gente tem com a galera do Amapá, né? Nossa Amapará sempre forte, vivíssimo. E mantendo essa amizade, essa parceria dentro e fora do movimento espírita. É sempre bom estar aqui com pessoas tão queridas, a Jade, que é uma grande amiga. E vamos levar essa conversa interessante que foi uma surpresa para mim também quando a Jade me propôs. Eu falei, vamos ver o que é que tem. E aí a gente foi descobrindo. Não, e é sempre muito bom da gente vir conversando, da gente ir refletindo mesmo, como é que a gente pode trazer isso para o espiritismo? Como a gente pode trazer essas novas visões para a nossa vida? Às vezes a gente separa muito o espiritismo do dia a dia, não, isso daqui. Até ontem, numa live com Wagner Assis, que é o diretor de nosso Lai Kardec, e ele falou, a gente tem que parar de dividir como se fosse, isso aqui é um filme espírita, não é um gênero. Tudo pode ser um filme espírita. Então a gente também pode fazer o Shazam como um filme espírita e trazer toda essa visão e super diversão de vir conversando com vocês. Mas para antes da gente conversar, a gente precisa fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. E eu escolhi um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não julgueis para não ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Atire-lhe a primeira pedra quem estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos, antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se proflige o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até em termos energéticos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena, noutrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe um encargo. Aos olhos de Deus,
Uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, e o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então, agora eu convido João Paulo para a nossa prece inicial. E vamos nos concentrar, elevar o pensamento ao nosso irmão Jesus, ao nosso Pai, de infinito amor e bondade, e que nesse momento de reflexão, de conversa, de compartilhamento, que consigamos visualizar essa tão amada doutrina espírita, esse consolador há muito prometido, que vem nos auxiliando, nos orientando, nos apresentando essa bússola, esse norte, e transformando nossa vivência nesse plano cada vez mais leve, cada vez mais consciente de que estou aqui por um propósito, consciente que este momento, esta existência, é apenas uma das várias que já passamos e que ainda iremos passar. Que consigamos viver neste ambiente compartilhando com aqueles irmãos que nos acompanham tudo que aprendemos, tudo que sentimos, e que consigamos vê-lo como um companheiro nessa jornada. Nos oriente nesta conversa e esteja conosco, com cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo, que por algum motivo não irão nos assistir. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Então, para começar essa conversa, a gente precisa pegar um pouco do que é esses pecados e tudo mais, o que é um pouco da ideia que se traz quando a gente utiliza essa palavra pecado. E aqui eu vou trazer, bem legalzinho, eu achei essa explicação que a palavra pecado vem do latim peccare, que significa passo em falso, cair, remetendo aí como se fosse uma queda, uma transgressão de uma lei. Então, o pecado, ele seria, por exemplo, em Santo Agostinho, diz que pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. E o que a gente pode pegar e entender pela visão espírita? Seria dessa coisa do desvio da lei divina. Seria de pegar e da intransigência, seria mais ou menos essa palavra, deixa eu lembrar aqui, que seria mais ou menos dessa coisa da gente pegar, a gente tá num caminho, e eu tô fazendo esse desvio. Quando há esse desvio, não quer dizer que Deus, porque Deus, com sua sabedoria, bondade, misericórdia, ele não vai punir a gente, mas sim, esse desvio que a gente fez nas regras, nas leis divinas, vão gerar consequências, e consequências que também não vão ser muito agradáveis para nós, porque toda ação tem sua reação, e se é uma ação que não é tão legal, então a sua consequência também não vai ser tão legal, mas não quer dizer que é da questão de Deus, é de se ter uma responsabilidade pelos nossos atos e as consequências desses atos. Então, para o espírita, a questão do pecado não é essa coisa punitiva da eternidade, nem, na verdade, punitiva. É só realmente dessa intransigência das leis. Então, a gente sempre tem que ficar lembrando disso, de ir se desconstruindo, porque Kardec vai falar mesmo, vocês podem pegar lá do Livro dos Espíritos, na 4ª parte, vai falar sobre purgatório, céu, paraíso perdido e o pecado original. E nessa do pecado original, ele vai ficar falando justamente disso, que, na verdade, esse pecado original, que foi de quando Adão e Eva comeram da maçã,
Na verdade, foi o que foi? Foi da consequência deles, não que por nossos pais terem pecado, eu carrego essa coisa comigo. Então, já nasci originária de pecado. Mas não, que eu tenho carregado nas minhas bagagens espirituais diversos desvios que eu cometi durante a minha vida das leis divinas. E que Deus não vai ser aquela pessoinha que vai estar lá assim, tipo, anotando, você desviou aqui, tá aqui, olha, gente, sua multa. Não, isso já vai vir como todo desse caminho, a gente desvia o caminho e o caminho nem sempre está pronto e nem sempre é o melhor do que as pessoas já prepararam. Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Tem um caminho, tem uma estrada, ela tá toda pavimentada. Por exemplo, Jesus pavimentou toda a ruazinha pra gente, toda a estradinha pra gente, falou, vem. Mas a gente pegou e falou, mas gostei dessa paisagem aqui. Deixa eu fazer um desvio, talvez seja mais rápido do que essa trilha que Jesus pavimentou pra gente. E a gente vai. Só que naquela trilha ali que a gente não pavimentou, tem lama, choveu, e aí é escorregadiço e tudo mais. Então, isso é uma consequência de uma ação que a gente teve por causa do nosso livre-arbítrio. E aí eu quis trazer toda essa concepção do que seria o pecado e tudo mais, porque eu achei super interessante logo no filme, que o filme traz justamente os pecados capitais como os inimigos da trama. E aí eu vou perguntar pro João Paulo, o que seriam esses pecados capitais no filme? É uma bela colocação da Jade, né, que nos explica como seria esses pecados na visão espírita, sendo que a gente aprende onde é que está a lei de Deus e a resposta é sempre a mesma, na consciência. Então, visto que nós temos essa consciência, que essa lei de Deus já está na intimidade de nossos corações e dos nossos pensamentos, a gente agora já tem o compromisso de exercer e colocar isso cada vez mais em prática. A gente pode perceber que as passagens mais bíblicas, elas carregam muitos simbolismos. Então, quando a gente estrutura esses 7 pecados, né, seriam o que a humanidade mais apresentava e eles foram tipo sintetizando e dizendo, é a gula, a avareza, a inveja, a ira, soberba. E só que a gente sabe que existem muitos modos de comportamento que não se enquadram apenas com esses 7, que existem muitos outros e que não seriam, de fato, nossos pecados ad eternos e que eu vou responder por isso por toda a eternidade, mas que são alguns desvios de conduta que nós, espíritos ainda imperfeitos, vamos ter. E é normal que nós tenhamos, visto que ainda estamos nessa proposta, nessa vivência encarnatória, visando esse aprendizado, essa construção moral. Então, quando o filme nos apresenta a questão desses 7 pecados, e isso fica bem explícito, não se trata de coisas que o próprio indivíduo ainda não tem. Tanto que esses 7 pecados, eles exploram dentro do vilão algo que ele já carrega com ele, que é a ambição por poder, o desejo de ser poderoso, o desejo de ser digno, de ser o grande. Então, os 7 pecados do filme, que ocupam o papel de um obsessor na nossa visão espírita, né, que é aquele irmão ainda pouco instruído, que necessita de orientação, necessita de uma atenção, de um cuidado, e que por conta da sua atual condição sente prazer ou a necessidade, né, dentro da sua perspectiva, de influenciar aquele outro irmão que está mais vulnerável. Então, o obsessor ele não vê vantagens em incentivar aquilo que o próprio indivíduo não tenha, muito pelo contrário, ele percebe o que aquele indivíduo carrega e ele explora isso. E a própria tentação que o vilão passa por poder traz um pouco dessa questão da obsessão, deles falando no ouvido deles cada vez mais o que ele pode ter, o que ele deveria ser, o que ele pode fazer para chegar onde ele quer. Tanto que os 7 pecados nem explicam direito para ele, são... fazendo aqui um papel um pouco mais cinéfilo, né? Eu vou dizer uma pequena crítica, né? Porque o filme ele já não deixa tão claro qual o papel do vilão. O vilão ele não tem bem uma ambição e nem os próprios
sete pecados, tipo, atuam de uma forma tão explícita com o que eles querem. Eles querem fazer uma baguncinha ali e se alimentar da carência do outro. Mas o vilão, ele é movido pelo seu próprio instinto. Basicamente, os sete pecados chegam e falam, olha, tu pode ter poder. E ele fala, beleza, eu quero poder. E ele pega o poder e agora? Nada. Ele fez o que ele quis. Do jeito que ele quis, da forma que ele quis, ninguém estava controlando ele, ele não era uma marionete. Ele simplesmente agrediu quem ele queria agredir, feriu quem ele queria ferir, até chegar no ponto que os sete pecados viram para ele e falam, olha, você pode continuar sendo todo poderoso, mas o mago Shazam encontrou um escolhido. E ele pode acabar com tudo que tu conseguiste. Então aí que o vilão se molda para tentar destruir aquele que pode tirá-lo da sua zona de conforto, de tudo aquilo que ele conseguiu conquistar, o que ele acha que ele conseguiu conquistar. Então a gente consegue pegar essa relação, né, do vilão e com os sete pecados bastante com esse olhar da obsessão, da fraqueza ainda da humanidade, esse desvio de conduta, que não está presente só nessa dualidade do que é o bom e do que é o mal, mas sim do que nós somos, do que o espírito é, do que o espírito ainda carrega. Então é muito bacana esses pontos que o filme nos traz. Só um minutinho, João Paulo, porque deu um probleminha no YouTube e a gente não tá em live no YouTube. Aí eu tô tentando ajeitar aqui. Não sei qual é o problema. Mas uma outra coisa interessante de pegar e de se dar uma abordagem que tu até vai questão de trazer, né? Porque Shazam é um acrônimo para cada tipo de poder que o próprio Shazam recebe. E a gente pode usar desse acrônimo também para as virtudes em oposição dos pecados. Tem como tu dar uma abordadinha dos pecados e o oposto do que seriam deles e tal? A gente pega, né, já falamos dos pecados, que é esse desvio que o próprio espírito tem, mas tem as virtudes, né, que são atribuídas ao próprio herói. O Shazam, uma pequena curiosidade para quem talvez ainda não saiba, seu nome original é Capitão Marvel, mas por conta de uns conflitos entre empresas, né, porque o Shazam ele é da DC Comics, foi comprado, né, pela DC Comics, porque o herói foi criado por uma outra empresa, mas a DC Comics não tinha os direitos de usar a palavra Marvel, porque já tinha sido patenteada pela concorrente dela, que é a Marvel. Então teve uma briga judicial por um longo tempo, porque o Capitão Marvel já existe antes mesmo da empresa Marvel. Então teve esse conflito, né? Pô, vai trocar o nome de um herói que já existe muito antes da tua empresa, lá. E acabou que a DC perdeu o direito de usar esse nome, Capitão Marvel. Mas ainda utilizando o Shazam, né? Mas para quem não sabe ainda, o Shazam ele é uma criança, o Billy, e em algum momento de sua vida ainda, no próximo dos seus 14 para 15 anos, ele é teletransportado para uma espécie de caverna mágica, e nessa caverna mágica um mago fala, olha, aqui existiam uma época 7 magos, nós escolhemos um campeão, e esse campeão acabou se voltando contra nós, e nós que éramos 7 viramos um, que sou eu. E agora estamos atrás de um novo campeão que consiga representar a nossa magia. Então, o mago Shazam, ele consegue passar os poderes dele para o seu escolhido por meio dessa palavra, em que se grita Shazam, e aí a criança, Billy, de 15 anos, se torna o Shazam, o herói forte, um adulto formado, no caso, mas ainda com a mentalidade do Billy, uma criança de 15 anos. E junto com essa aparência, né, tem alguns atributos que são dados para ele. A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a vulnerabilidade de Atlas, poder de Zeus, coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio, que são alguns personagens da mitologia grega que possuem essas questões das virtudes desejadas pela humanidade há muito tempo, quando ainda se acreditavam nessa questão do politeísmo, de forma muito mais forte, muito mais universal, né, dentro da sua perspectiva da época. E essas virtudes, se nós formos parar para
interpretar esses personagens mitológicos, eles não nasceram com elas. Claro que eles nasceram alguns titãs, outros deuses, claro, com a tendência de ter esse poder. Mas até esses nascidos dentro dessa divindade tiveram que conquistar, tiveram que passar por provas que foram testando aquele deus, aquele titã, que foram desenvolvendo essas habilidades. E assim é com o espírito. O espírito ele está aberto a ter diversas habilidades, diversas virtudes, mas que essas terão que ser conquistadas pelo mesmo, pelo seu processo reencarnatório, pelas suas vivências. Então, as virtudes que nós temos hoje foram conquistadas no decorrer das nossas vidas, assim como os pecados que nós acumulamos também, que teremos que responder por eles e estamos respondendo por eles. Então, o filme faz esse balanço, né, entre o que é pecado e o que é virtude, em que o mago procura aquele dito como puro de coração e digno, que irá poder representar sua magia, em que ele terá, sim, as suas dificuldades, mas também terá suas virtudes, o que torna digno de conseguir exercer essa tarefa tão importante que é ser um super-herói. Então é mais ou menos isso, esse balanço entre pecados e virtudes que o filme nos traz. Sim. E outra coisa bem legal, assim, e falar bastante é do Billy ele sempre ter muita esperança de encontrar a mãe dele, porque ele tinha perdido a mãe dele no meio de um parque de diversão, quando ele era bem pequenininho. Ele acabou indo para vários centros de adoção, né, para lidar, só que ele não lidava muito bem com isso e ele sempre tentava procurar ela. E meio que ele não se permitia, então, uma nova família. Do que tu tens mais ou menos dessa visão, assim, das famílias sanguíneas, espirituais, e essa importância da família? O que tu vê disso? Bem, nós estudamos, né, na nossa doutrina espírita, que nós, espíritos imortais, passamos por diversas vivências, diversas experiências, tanto como encarnados como desencarnados. E que nessa caminhada nós estamos conhecendo espíritos e criando laços muito fortes e que vão perdurar por toda a eternidade, se duvidar. Mas que esse reencontro nessa vida corpórea, ela pode se dar de diversas formas. Através de uma amizade, através de vizinhos que sejam, pessoas desconhecidas ainda, que só se esbarraram, mas tiveram aquela coisa forte de primeira vista, assim, quando se viram. Ou então dentro da própria família, seja essas nossas famílias biológicas, ou nossas famílias que nós estamos construindo com a caminhada, também com o processo de adoção, que é um dos recursos, mas que esse reencontro, ele pode estar de diversas formas, e que já dizia o próprio Evangelho, o corpo vem do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, os laços de sangue, nossas relações sanguíneas da nossa família, são apenas um dos vários meios que a gente tem de realizar esse reencontro. E é algo que o filme explora muito bem quando tem todo esse negócio, né, do Billy Batson, que foi abandonado, né, pela mãe, que ainda não estava preparada para a responsabilidade e decidiu deixar o seu filho para ser cuidado por outras pessoas. E que ele tem a oportunidade de reencontrar, né, porque é um reencontro, de reencontrar aquelas pessoas que já caminharam com ele, certamente, em outras vidas, e que estão aqui para ajudar ele nessa nova vivência, através do amor, através da amizade, e fortalecendo cada vez mais esses laços que, infelizmente, não puderam ser fortalecidos com a sua família biológica, por algum motivo, e que não sabemos qual, mas sempre temos o nosso planejamento e o que pode acontecer conosco, mas que ele está sendo permitido estreitar esses laços com outras pessoas que ele for reencontrando. E que está tudo no nosso propósito, nós escolhemos passar por isso muitas vezes. Então, esse reencontro magnífico pode se dar por diversas formas. E é muito lindo a forma que o Billy consegue ter esse reencontro dentro do filme.
Sim. E eu acho bem legal, porque, assim, todo mundo meio que tava, todo mundo dessa nova casa, que era uma casa de adoção que era com muito amor, sabe? Tudo foi muito bem construído. E os próprios pais dele tinham passado por todo esse processo de adoção, então eles entendiam como é que era todo esse processo, então eles tentavam sempre trabalhar o melhor de todos e entender o melhor de todos. E as próprias crianças, elas lá sempre querendo estar do lado dele, e ele, sai daqui. Então, estava sempre muito receptivo para ele, mas ele ainda não estava pronto para aquilo. Ele ainda não tinha desenvolvido a visão realmente de que estava ali para ele, sabe? E às vezes muitas coisas que a gente tem, que a gente faz, que a gente quer, estão à nossa disposição, mas falta a gente querer e conseguir enxergar. E falando de uma coisa que eu já vou aproveitar e pegar o gatilho do merecimento. Às vezes a gente ainda não está pronto. E aí eu queria te perguntar, e o merecimento da questão dos poderes do Billy? Como é que tu vê toda essa questão de que ele pegou os poderes de cada um deus, né, que eles falam? E aí, como o Shazam sabedoria de Salomé. Sabedoria de Salomão, força de Hércules e vulnerabilidade de Atlas, poder de Zeus, coragem de Aquiles, velocidade de Mercúrio. E aí um moleque de 13 anos recebe tudo isso. O que tu diz sobre essa questão? Bem, o filme ele tenta trazer uma reflexão muito forte do que é ser puro de coração, do que é ser digno. E diversos personagens que aparecem no filme foram testados por esse mago e falharam. Mas eu acho que o ponto que o filme tenta trazer, por mais que ele tenha apresentado pessoas que falharam antes, é basicamente que ainda o espírito é imperfeito. Ainda o espírito tem muito que aprender, muito que crescer. E o Billy Batson nada mais é do que um espírito vivendo na sua época, vivendo na sua condição, que sim, foi-lhe confiado sabedoria de Salomão, todos esses poderes das nossas entidades mitológicas, mas que ele ainda é aquela criança de 15 anos, que está crescendo, que está amadurecendo. Tanto que quando a gente vê, né, o herói Shazam, ele é um adolescente no corpo de um homem. E esse é um conflito muito grande que existe com o Shazam e a Liga da Justiça. Que a Liga da Justiça, por muito tempo, não soube a identidade secreta do Shazam, só o Batman, porque o Batman é o Batman. Mas, de resto, ninguém sabia que ele era uma criança. E quando descobriram, ficaram, gente, e agora? O que a gente faz? Sabe? Ele não tem maturidade para estar aqui, ele não tem maturidade para lidar com proteger um planeta inteiro, sabe? E a questão é que o Billy, ele está vivendo como alguém de sua época e da sua condição. Só que vou agora tentar trazer um pouco isso para o espiritismo. Será que não existem espíritos que vivem em sua época, mas que lhe foram confiadas algumas habilidades? Bora falar um pouco da mediunidade. Mediunidade não seria algo que nos foi confiado, no caso aos médiuns ostensivos, né? Que foi confiado a eles e que isso não vai impedir que eles vivam como homem de sua época e passem por todas as provações que eles terão que passar nessa vivência. Mas o nível de responsabilidade com isso que lhe foi dado vai ser colocado em discussão. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, aquela pessoa que veio com essa missão da mediunidade de trabalhar e desenvolver isso nessa existência, será cobrado por isso. E a escolha é de cada um de nós escolhemos se vamos adotar aquilo que nós mesmos escolhemos ou não. Assim como o Billy vai poder escolher se ele vai, como ele vai utilizar, né, essas suas habilidades, se ele vai aceitar a missão que ele foi confiada de proteger a magia na Terra, ou se ele vai negligenciar isso e agir da forma que ele quiser. Nós temos o arqui-inimigo do Shazam, né, o Adão Negro, que passou por esse mesmo processo de ser identificado pelos magos e de ter o poder confiado a ele, mas que ele usou esse poder para se tornar um ditador,
para simplesmente governar um país e fazer o que ele quisesse. Então, foi o livre-arbítrio sendo exercido, né? Olha aí, duas coisas que foram confiadas a pessoas diferentes, uma coisa, né, que foi confiada a duas pessoas diferentes, mas que elas utilizaram de formas diferentes. Então, nós escolhemos como utilizar isso. E quando eu paro para pensar o que seria o puro de coração, né, que o filme nos traz, seria estar disposto a trabalhar aquilo dentro das minhas capacidades, a trabalhar esse poder que me foi confiado, visando sempre o bem coletivo, visando tipo o que seria o melhor, né? Qual seria a melhor forma de utilizar. Então, é algo que a gente não percebe nos vilões desse filme. Então, o que será que diferencia o Billy Batson, a criança de 15 anos, do restante das pessoas que não foram confiadas esse poder, né? Que diferencia aqueles que nasceram com essa missão da mediunidade dos que não reencarnaram com esse propósito. Então, são reflexões que a gente pode fazer no longo dessa reflexão. Não, sim, e eu acho que às vezes a gente olha e fala, é um moleque de 13 anos, mas ele já está se desenvolvendo e já tem todo um passado, toda uma coisa, todo um histórico dele. E já falando um pouco da questão do o quão importante é a criança e o jovem, que às vezes a gente vê como tá aqui, é um café com leite, é não sei o que, e não. O jovem e a criança já podem ter responsabilidades, lógico, não necessariamente de carregar o mundo com as costas, que eu acho que, assim, tem pessoas e tem pessoas. O Billy, por exemplo, eu não acho que ele deveria carregar o mundo pelas costas, porque ele não é daqueles, assim, que são missionários e tudo mais, porque eu lembro muito, quando é dessa questão de jovens, muito de Jesus, quando ele era criança. E que ele já era aquela pessoa, assim, que conversava com as pessoas, com os andarilhos, já consolava eles e tudo mais. Então, já tinha muito dessa visão, assim, dele e tal, mas ele também já era um espírito muito, muito evoluído, que é já um pouco diferente do Billy. Mas que, sim, podemos... Eu tenho minha mãe, ela veio trazer um copo da Mulher Maravilha. Enfim, mas que sim, se pode ter toda uma questão de uma força de mudar o mundo, uma força realmente de se trazer uma esperança realmente para o mundo. E eu acho que o Billy também pode trazer disso. E eu lembro, e eu fui pegar aqui de um trecho que eu lembrei lá do Evangelho, que é: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 14. E que pega, eu acho que muito de tudo isso, assim, que a gente pegou do Shazam, né? De ter a responsabilidade que ele recebeu, um dom, né? Um poder de se ter e de não desprezar essa mocidade dele, utilizando-se do exemplo, utilizando-se da esperança, da fé, de tudo de se encaminhar. E o que tu acha dessa questão do protagonismo jovem da criança? Como é que tu vês isso, por exemplo, no movimento espírita? Eu sei que tu fala bastante disso e por isso que vamos explorar. Bem, a gente fala de protagonismo juvenil e geralmente o que vem na mente de muitas pessoas que tentam levar essa bandeira é visualizar o jovem muito como futuro, né? Justamente nossos materiais orientadores, as nossas diretrizes que a FEB organizou para nós, que nos ajudam a conduzir melhor esse trabalho. Mas sempre, normalmente, quando essa discussão vem à tona, o que muitas pessoas abordam é o jovem muito como futuro, né? Eu pensando, o jovem daqui a 10 anos, o jovem daqui a 15 anos, o jovem daqui a 20 anos. Mas o jovem está aqui agora, né? O jovem está disponível agora e ele
está querendo trabalhar agora, ele está querendo ser motivado agora. Então, o movimento espírita tem que ter esse olhar, né, para essa demanda, essa necessidade. E até por conta dessa questão da renovação, que a gente precisa já incentivando. Eu vou esperar daqui a 20 anos para perceber que está faltando um trabalhador na minha casa, para eu ir atrás daquele jovem que eu não motivei antes para perguntar se ele quer trabalhar agora, porque ele já está 20 anos mais velho. Talvez ele não esteja nem mais no movimento espírita, porque não foi motivado. Então, quando a gente vai fazendo essa abordagem e oportunizando, né, esses trabalhos, porque algo que eu sempre enfatizo é que o protagonismo juvenil ele vem da oportunidade, mas também vem da vontade. Tem aqueles jovens que não querem ainda, não chegou o seu momento, e que não adianta forçar, não adianta ficar fazendo comparativos, porque cada um tem seu despertar, cada um tem a sua forma de se manifestar, de trabalhar. Tem gente que prefere fazer lives como essa, tem pessoas que preferem administrar uma página espírita, tem pessoas que preferem só carregar coisas, tocar um violão, entregar mensagem na porta. Então, cada um... E claro, temos a Jade, que faz tudo isso, mas temos um perfil, né, para diversos jovens, e que a gente tem que saber respeitar isso e oportunizando na medida do que o jovem tem a oferecer. Eu sempre lembro de trabalhos que eu participei, porque quando eu saí desse momento de convênio e antes do primeiro dia de aula da faculdade, que é praticamente uns 4, 5 meses sem aula, e aí tu fica tipo, com tempo para muita coisa, eu falei, eu vou conhecer mais os trabalhos da minha casa. E fui conhecendo trabalhos e gostei muito da recepção, porque me explicaram como era todo o trabalho, fui trabalhar no AE, e no AE, tipo, me apresentaram tudo que tinha no AE e falaram, onde é que você quer trabalhar? E falei, olha, eu acho que no primeiro momento eu me identifico muito mais com isso. Então foram me direcionando para aquilo que eu me identificava, e não tipo, tô precisando de gente para encher a água do passe, vai lá. Tá, tipo, sem saber se eu quero, sem saber se eu vou querer fazer isso, né? E tem outro trabalho que eu participava também, mas por conta da correria, né, de faculdade, essas coisas, eu acabei não conseguindo ir de forma tão frequente. E sempre que eu tinha um tempinho livre, sempre que tinha uma folga, eu falava, não, vou para lá hoje. E eu ia, e eu sempre era recebido com que bom que você veio. E me direcionava para o trabalho. E é algo que me deixa muito mais confortável, porque a gente tem aquele costume, né, de pensar que o jovem faltou porque o jovem não está interessado. Se quisesse, estaria aqui com a gente. Mas não consegue perceber que aquele jovem tem uma vida. Ele tem as suas tarefas, as suas demandas, ele tem a sua forma de se organizar. E que talvez, infelizmente, naquele momento ele não esteja com tanta disposição. Quantos adultos não têm tempo para muitas atividades? Quantos adultos falam, não vou participar disso porque eu não tenho tempo? E a gente não trata ele dessa forma, com essa cobrança. Então, quando eu cheguei naquele espaço que eu já estava faltando há muito tempo por não conseguir ir, e fui recebido com que bom que você pôde estar aqui hoje, eu me senti muito mais confortável para voltar lá toda vez que eu tivesse um tempinho para ir. Então, essa forma que a gente trata o jovem, a forma que nós vamos oportunizar o trabalho, identificar essa vontade e essa identificação, são caminhos que a gente pode ter para incentivar cada vez mais o protagonismo juvenil. E agora que a gente está falando, né, desse universo de quadrinhos, com o qual eu sou apaixonadíssimo, a gente tem dentro da DC um protagonismo juvenil, que seriam os próprios Titãs e os novos Titãs que foram introduzidos depois, que é uma mini Liga da Justiça que tenta mostrar que aquele ajudante, né, aqueles tratados como ajudantes, que geralmente são jovens, eles têm sim o poder de transformar o mundo da sua forma e do seu jeito. Então, são-lhe confiadas missões que eles vão conseguindo atuar até de forma mais trabalhada e efetiva do que a própria Liga da Justiça. Tem muitos personagens desses novos Titãs que são mais fortes até que membros muito antigos da Liga da Justiça e que estão possuindo papéis brilhantes dentro do seu heroísmo. Então, dentro dos quadrinhos, né, essa perspectiva, a forma de confiar no atual jovem o futuro e muito mais, incentivar ele no presente. Quando a gente pega quem foram os apóstolos, eram pessoas consideradas para nós hoje muito novas. Eram pessoas, tipo, para a época, adultos. Mas para nós, são jovens, são pessoas novas que foi confiada uma missão muito bonita. Então,
ver como é que nós podemos conseguir confiar o presente no jovem para que nós tenhamos um futuro. Se nós não fizermos isso, nós vamos acordar daqui a 20 anos com nossas casas espíritas vazias, sem trabalhadores, e a gente vai estar nesse dilema, como captar mais trabalhadores para a casa espírita. Aí vai buscar lá fora o que a gente já tinha aqui dentro e não conseguiu manter. Então, o protagonismo juvenil ele tem que ser entendido de uma forma que, graças a Deus, ele já está conseguindo ser debatido, já está muito melhor do que já esteve antes, mas tem muito a melhorar também, e com certeza vamos melhorar. Não, e assim, eu falo sempre como foi a minha experiência, né? Porque eu tenho 21 anos, gente. Sim, é carinha de 16, 14, mas eu já tenho mais idade. E já chego aqui e tal, e faço trabalho, ainda me chamo de jovem trabalhadora, mas tenho muito mais espaço. Mas como foi que eu comecei? Eu já fazia algumas coisinhas quando criança, mas quando eu entrei realmente na juventude, eu comecei a fazer trabalhos. Eu comecei na recepção, eu fazia as recepções nos eventos e tudo mais, entregava o bilhetinho para as pessoas, olá, boa tarde, e não sei o quê. Então eu ficava, depois eu era garota de recados da galera da organização, tipo, tava organizando, sei lá, uma palestra. E aí, fala para aquela pessoa aquilo dali, fala para aquela pessoa aquilo dali. Aí lá vai, a menina já saía correndo. E aí foi. Eu já vendi sorvete. E aí, tanto que, tipo, as pessoas da própria federação começaram a me conhecer porque eu tava, tipo, em tudo, sabe? Eu queria fazer várias coisas. E mesmo quando eu parei de frequentar um pouco o centro espírita, porque eu me mudei de estado, as pessoas continuavam perguntando para a mamãe, porque, então, tipo, tinha dessa questão do trabalho e de qual a importância, assim. Hoje eu tô aqui, eu tô administrando várias páginas, eu falo, faço live e tudo mais, mas eu continuo, sei lá, sendo a menina do saco num brechó. Tem um bazar aqui super famoso no Amapá. E aí eu tô lá, sempre que eu posso eu vou, e aí me coloco vários sacos, e aí faço a contagem das roupas e tudo mais, porque é trabalho, sabe? E eu acho que a gente ainda precisa ter essa coisa de dar um incentivo para o jovem, lógico, de oferecer, e eu acho que para o jovem, muito além do jovem que é filho de trabalhador, mas para todo jovem, achar alternativas realmente que cheguem a esses jovens a oportunidade de aprofundar o estudo, por exemplo, nos ESGs, de ter outros trabalhos. Pode ser na arte, mas também pode ser outras coisas. Pode ser na organização, pode ser na estrutura das coisas, na recepção. Tem essas responsabilidades. E para a criança também. Esse ano, eu fui responsável pela coordenação da comunicação do encontro daqui da juventude. E essa coordenação tinha também uma oficina que tinha tanto para os jovens quanto para as crianças participantes. E lá a gente fez o quê? As crianças também produziram conteúdos, elas fizeram entrevistas, elas fizeram artes, elas escreveram, elas fizeram diversas coisas, elas produziram e fizeram parte, ganharam o brochezinho de participantes da comunicação do Sou Jovem Espírita. Então, são coisas assim que a gente começa e elas o tempo todo exibindo. De vez em quando eu vejo ainda uma criança usando o brochezinho e eu fico, ai meu Deus, que coisa mais fofa. E que precisa ainda se perpetuar para que realmente sinta que se participa do movimento espírita, que se realmente está se fazendo uma diferença. A criança e o jovem, eles têm pensamentos, eles são seres e eles compreendem. Lógico que, diferentemente de um adulto, nós que precisamos tratar eles com seriedade, com pé de igualdade, sabe? De não pegar e querer colocar assim, não, aqui. Às vezes a gente até falava, quando era no estudo, sobre essa orientação e subsídios da evangelização infantil, eu falava,
A gente tem que ter não dessa coisa do professor para o aluno, mas de duas pessoas que estão vivendo, que estão aprendendo. Ele também tem um passado espiritual dele e eu tenho o meu. Então a gente vai aqui dialogar, conversar e dar para ele essa coisa de uma importância, um significado, um motivo para a vida. E talvez muito disso vá meio que também ajudar muito na questão da saúde mental dos próprios jovens. O que tu diz disso? Realmente esse incentivo é muito bacana, esse que vocês conseguiram levar para aí, né? É uma forma de incentivar, uma forma de auxiliar nessa renovação. E a gente conseguir entender o jovem nessa perspectiva, a própria criança, né, que a gente fala tanto de protagonismo juvenil e acabam deixando um pouco de lado o que seria esse protagonismo infantil, achando que aquela criança ainda não tem condições de ser protagonista, mas ela tem. Nós acabamos fugindo dessa renovação, né? A gente fala de uma renovação de um lado e não tem renovação do outro, porque aquela criança acaba não virando jovem porque não foi incentivada também, não teve a identificação. E da feita que a mãe e o pai não obriga mais ela a ir, ela assim, só não vai. Mas que a gente tem esse olhar, né? Falaste agora da saúde mental, que a gente tem esse olhar, esse atendimento fraterno dentro da nossa infância, da nossa juventude, para que aquela criança, aquele jovem se sinta acolhido dentro da casa espírita, né? Que sinta que ele pode contar com aquelas pessoas que estão lá. E que quando ele tiver isso, certamente, ele não vai querer sair de lá. E ele vai continuar, até o ponto que ele consiga ser introduzido em trabalhos. Ou não. Tem pessoas que se identificam com a questão só de participar e é isso. Nada de errado. Mas que a gente consiga ter esse olhar, né, para fazer com que aquela criança que ele joga se sinta parte daquele espaço. Não, sim, e dessa questão, por exemplo, da saúde mental, eu vejo assim, eu era evangelizadora de crianças de 9 a 10 anos, e elas já faziam terapia para ansiedade. E as pessoas que queriam tratar da questão da valorização da vida, elas tratavam muito mais com a juventude, mas a nossa própria infância já está se alastrando esse problema de ansiedade e depressão. Então, o que é que a gente está fazendo e como é que a gente vai poder evitar isso? Tem que ser pela raiz. E dando essa questão de tendo pelo menos um espaço que lhe dê suporte, que lhe dê uma assistência, que lhe dê também outras formas de ocupação de seu espaço, auxilia nesse processo de tratamento dessas questões de adoecimento. Então, eu acho que também é muito importante dessa coisa da valorização e da importância de colocar para o jovem, ainda mais agora que estamos se aproximando do Setembro Amarelo, colocar também um pouco da valorização para as crianças. E a importância de conversar sobre isso, sobre todos esses sentimentos e sobre o valor dela na vida. Ela não é ainda um adulto em miniatura e também ainda não é um ser tipo que já chegou e vai ainda e não está sobre compreensão. Essa criança já consegue compreender, vai e aprendendo outras coisas a mais. Bem, eu acho que hoje a gente já conversou bastante e a gente vai conseguir, antes de 1 hora, terminar esta live aqui. Caminhamos para o final. Deu problema no YouTube do Cantinho, mas eu vou salvar o vídeo e eu vou postar aqui como um vídeo gravado. Então, é uma live gravada no YouTube. Eu vou postar também, então, no Instagram, já que vai dar, antes dos 60 minutos, vai dar para dar essa divulgada também. Queria falar, muito obrigada, João Paulo, por mais esse momento. Eu vou, com certeza, te perturbar mais um pouco e trazer alguns temas, assim, que ninguém nunca pensou na vida, porque, enfim, sou eu, mas queria que tu dissesse as tuas palavras finais, que pedisse para seguir as tuas páginas e tudo mais. Vai lá.
Gente, muito obrigado por esse espaço. Jade, muito obrigado por esse convite. Sabe que sempre que tu chamar, eu tô aqui e que só a gente mesmo para pegar assuntos nada a ver e falar, olha, acho que tem espiritismo. E é muito bacana isso, esse exercício, tentar olhar o espiritismo no dia a dia, porque o mundo não vai se adequar para o que é a doutrina espírita, mas a doutrina espírita, assim como parte do mundo, tem que saber viver nele e estar nele, né? E assim, com o estudo vem a prática, e na prática a gente vai conseguindo, nas coisas do mundo, e enxergando as coisas que a gente já estuda, e praticando aquilo que nós tanto aprendemos, que tanto nós conversamos na casa espírita. E é um dos propósitos com a página do Eu Espírita, que eu vou pedir carinhosamente para que vocês apareçam por lá, que vocês sigam, compartilhem, que a gente costuma fazer esse tipo de reflexões. Fizemos recentemente uma análise sobre Naruto, Espiritismo, e aí trazemos Star Wars, e aí Up Altas Aventuras, e por aí vai, além de alguns memes, e buscando também trazer discussões sociais que o nosso movimento precisa debater ainda, precisa ter um olhar a mais. E então foi até por isso que eu e um amigo meu, Pedro Leite, criamos no Instagram essa página, o Eu Espírita, que eu espero que vocês sigam e vocês conheçam o nosso trabalho, por favor. E que a gente consiga continuar trazendo cada vez mais no nosso movimento espírita essas discussões, de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, descontraída. E que vocês também sugiram aqui para o Cantinho, ou então lá no próprio Eu Espírita, quais assuntos vocês querem que a gente debata, que a gente discuta, quais são os desenhos, filmes, séries, enfim, acontecimentos que vocês acham que seria muito bacana conversar sobre. E aí a gente dá uma Eu estudada. quero conversar sobre Umbrella Academy. Desculpa interromper, mas já falando. E eu te prometo que eu vou assistir essa série e a gente vai conversar sobre. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero poder voltar mais vezes aqui com vocês. Então, vamos nos encaminhando. Sigam as nossas redes sociais também. Arroba cantinho underline espírita. Cantinho no Instagram, Cantinho Espírita no Facebook. E aqui no nosso canal do YouTube, também Cantinho Espírita. Fiquem aqui, toda segunda tem a Ana, que faz um bate-papo com algum convidado também. E todo dia ela tá fazendo live, gente, sobre alguma coisa diferente. E eu acho que é todo sábado ela tem também estudo do Livro dos Espíritos. A Ana, ela faz muita coisa aqui, então nosso canal está sendo muito enriquecedor também. De vez em quando eu vou aparecer, então se inscrevam, porque vai que um dia eu resolva também fazer uma live. Para mim, me dá dessa. Eu vou fazer uma live. Deu tempo. Então, venham, sugiram e curtam muito mais. E agora nos encaminhamos para a prece final. Vamos todos nos encontrar em posição de relaxamento, inspirando profundamente e expirando pela boca, nos concentrando, nos observando em um campo vasto. Estamos descalços, o céu está limpo, o gramado está baixo. Estamos caminhando, sentindo o vento no rosto, a liberdade, no ambiente que neste momento ainda não podemos ter. Mas sentimos tudo isso e nos deparamos com uma árvore. Essa árvore que é majestosa, larga e com frutos tão belos. Há um tronco e nele há uma luz. A luz chega, se aproxima cada vez mais de nós e vai nos envolvendo,
vai nos alinhando os nossos centros de força, vai nos dando energia, vai renovando nossos pensamentos e conseguimos nos acalmar e atingir certos pontos de felicidade que nos é permitido. E aí, então, naquele tronco, conseguimos ver o ser luminoso que é Jesus, sorrindo para nós, nos chamando para perto, para nos fornecer cada vez mais conselhos. Porque nosso irmão sempre está de braços abertos para nós. E aí, então, pense, Deus, com a tua infinita bondade, forneceste para nós um irmão tão carinhoso, tão exemplar, tão amoroso, que nos conduz a um caminho que ele já percorreu, que nos guia para esta felicidade que ele agora sente, sem julgamento. Ele nos orienta com tanto amor, com tanto cuidado. Às vezes, nos afastamos de seu caminho, ó meu Pai. E nós pedimos desculpa por isso. Por termos ofendido alguém, por termos transviado as condutas divinas, as leis morais. Mas ainda somos imperfeitos. E somos gratos que o Senhor compreende tudo isso. Com a tua beleza e a tua misericórdia, ó Senhor, ainda não temos capacidade de entender por que é tão bondoso conosco, mas agradecemos dia após dia por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, por toda a oportunidade de ter vindo para cá, de ter reencarnado tantas e tantas vezes, de ter aprendido, de ter errado, mas de ter vivido, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos. Muito obrigada por ser meu pai, minha mãe, minha família e ter me conectado com tantos irmãos. Nossa família de tantos e tantos bilhões que está agora passando por uma situação trabalhosa, mas que com esperança, fé, sabemos, Senhor, que isso tudo passará e a tua vontade reinará. Muito obrigada hoje, sempre que assim seja. Então é isso, rapaziada. Esperamos vocês em breve. Tchau!